Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá bom? Professor Wellington aí, tô morrendo de saudade de vocês, passando aí para dar continuidade ao nosso estudo aí da matemática frente B, beleza? Então, a gente continua lá no nosso capítulo 6, onde ele vai estar falando sobre sevianas e pontos notáveis do triângulo. Na última aula, a gente deu bastante foco na parte de bissetriz interna e externa, tanto na parte de aula e resolução com vocês, quanto nos exercícios propostos. Nessa aula de hoje a gente vai estar trabalhando bastante em cima dos pontos notáveis dentro desse triângulo, tá bom? O primeiro ponto notável que a gente tem aqui, inclusive, foi visto na última aula, eu vou revisar com vocês para depois a gente trabalhar os demais, tá bom? Então na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre baricentro, icentro, circuncentro e ortocentro. Então vamos lá para o baricentro. Qual que é a definição desse baricentro? Se você lembrar o que a gente viu já, você vai ver que ele está associado às medianas. Então, se você não lembra o que é mediana, mediana é um segmento que divide ali determinada reta em duas partes iguais. Então, dentro do triângulo aqui, a mediana vai ser o segmento que une o vértice de um triângulo ao ponto médio do outro lado. Então, olha lá, vamos começar lá com o vértice A. Então, o vértice A, ó, ele vai vir aqui lá do vértice A e eu saio uma semi-reta que vai me dar aqui a mediana do meu ponto A, tá? O que essa mediana faz aqui? Nesse lado oposto a ela? Ela divide em duas partes iguais. Então, esse pedacinho aqui, ó, 1, equivale à mesma quantidade desse outro pedaço, ou seja, de B até MA é a mesma distância de C até MA. Se eu falo para você que esse pedacinho aqui vale X, quanto que vai valer esse pedacinho? Ele também vai ser X, tá bom? E isso vale aqui para as três medianas no meu triângulo. Então aqui, ó, saindo do meu vértice C, dividiu lá o meu lado BA em duas partes iguais. Então se eu falo para você que aqui é a mediana de C, né? Vamos chamar de mediana de C. De B até a mediana de C vale Y. Quanto que vai valer de A até a mediana de C? Também vale Y. Então ela vai dividir sempre o lado oposto a esse vértice em duas partes iguais, tá? Saindo do ponto B, ó, aqui eu vou ter a mediana de B, e o que ela faz para mim lá no meu segmento AC? Ela divide em duas partes iguais. Então, se eu falo para você que esse segmento aqui vale Z, esse outro segmento também vai equivaler a Z. Então, aqui a gente tem a definição de mediana, tá? Então, ela divide o lado oposto ao vértice sempre em duas partes iguais. E aí você olhando a figura, o que você já consegue perceber? Você consegue perceber que essas três medianas elas têm um único ponto em comum, ó. Tá aqui já destacadinho para mim o meu ponto G, tá? Esse ponto G a gente chama o que? De baricentro. Então aqui eu vou ter o meu baricentro, tá? Então o que esse baricentro é? O baricentro nada mais é do que o ponto comum entre as minhas três medianas, ou seja, aquele ponto comum entre as três medianas a gente chama de baricentro, tá bom? Que também é conhecido como ponto de massa, tá? Se olhar em física, o que é o ponto de massa? É o ponto de equilíbrio dentro desse triângulo aqui representado, tá bom? O que há de importante nessa relação entre mediana e baricentro? O baricentro ele vai dividir as medianas em duas partes iguais. Me acompanha aqui, ó, o baricentro ele divide essa mediana que está em amarelo, mediana de A, né, em duas partes iguais. Ele divide essa outra mediana em duas partes iguais, não, perdão, gente, divide em duas partes. Tá? Ele divide essa mediana em duas partes e ele divide essa mediana em duas partes, não são partes iguais. Tá? Deleta isso aí que eu falei. Então, o baricentro ele divide a mediana sempre em duas partes. E qual que é a relação entre essas duas partes? A relação é que, quando eu pegar a parte que vai do vértice ao baricentro, ela sempre vai ser igual a o dobro do que vai do baricentro até um lado. Ou seja, se eu sair do vértice e vir até aqui o baricentro, isso aqui sempre vai ter o dobro da distância do baricentro até o lado. Se eu sair daqui até aqui, isso aqui vai ter o dobro da distância daqui até aqui. Então, vamos lá. Vamos chamar esse pedacinho aqui, vamos fazer de conta que esse pedacinho aqui equivale a 5. Então, quanto que vale? De G até MA vale 5. Quanto que vale de G até A?
ele vale 10, ele vale sempre o dobro, tá bom? Se eu te dou que do baricentro até o vértice B equivale a 12, quanto que vai valer daqui até aqui? Ele vai valer sempre a metade, tá? Então a relação é que daqui para cá eu tenho sempre a metade de lá. E de lá em relação aqui eu vou ter sempre o dobro, beleza? Vamos fazer um exercício aí para colocar em prática isso aqui. Então vamos lá, pessoal. Ele traz assim para você, ó, o exemplo aqui. Sabendo que G é o baricentro do triângulo ABC, determine os valores de x e y. Então olha lá, te dá isso aqui, ele te dá o ponto G como baricentro, né? E aí eu vou aplicar o que a gente viu anteriormente aí. Então olha lá comigo, qual que é a relação aqui? Ó? Vamos partir desse vértice A que divide aqui. Qual que é a relação entre esse pedacinho e esse pedacinho de cima que a gente viu? A gente viu que isso aqui, ó, 4y menos 2, ou seja, quando eu saio do baricentro e vou até o vértice, isso aqui é igual ao quê? É igual ao dobro da parte de baixo. Então, ele é igual a 2 vezes 2x mais 1. Tá? E você já percebe, olhando o exercício, né, antes mesmo de começar a fazer isso aqui, que eu estava trabalhando com x e com y. Então, isso aqui vai originar para mim um sistema de equação. Tá bom? E com relação a essa outra reta aqui que origina lá o meu baricentro, o que a gente tem em relação a esse 5x? O 5x, ele é igual ao quê? Ele é igual ao dobro disso aqui, né? Então, ele é igual a 2 vezes 2y mais 1. Ok? E vamos resolver isso aqui para ver como que a gente vai ficar ali. Eu vou ter assim aqui, ó, que 4y menos 2 é igual 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes 1 mais 2 aqui, né? E aí a gente vai ter que 4y, ó, vou separar as letras, menos 4x é igual, ó, 2 aqui, o menos 2 vai passar para cá mais 2, 2 mais 2, 4. Então, eu já vou ter aqui uma equação lá do meu sistema. Vamos para o outro lado, eu tenho 5x, né, que é igual 2 vezes 2y, 4y aqui, 2 vezes 1 mais 2. Então, a gente tem que 5x menos 4y, que trocou de lado, é igual a 2. Tem a segunda equação para montar o meu sistema lá. Vamos juntar as duas, que vai me dar esse sisteminha aqui. Ó. Eu vou ter lá que 4y menos 4x é igual a 4, e eu vou ter que 5x menos 4y é igual a 2. Repare que aqui a minha letra ainda ficou invertida, né? Normalmente a gente monta isso aqui colocando a letra igual embaixo da letra igual, mas não tem problema algum, porque aqui, ó, eu nem vou precisar fazer nada, ele já está pronto para ser eliminado uma letra, porque 4y menos 4y é 0. E aí eu vou somar, menos 4x mais 5x vai me dar x, que é igual a 4 mais 2, 6. Então, eu já tenho aqui o valor do meu x. Ele pede para determinar lá o valor de x e de y, correto? E para descobrir o valor do y, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai substituir em qualquer uma das equações aqui, né? Então, eu vou trocar nessa aqui. Ó. Então, eu tenho lá que 4y menos 4x era igual a 4. Então, eu tenho que 4y menos 4 vezes x, que é 6, é igual a 4. 4y é igual a 4, menos 4 vezes 6, menos 24. Passa para lá mais 24. Então, a gente tem que 4y é igual a 28, que vai me dar um y lá igual a 28 dividido por 4, que é 7, né? Então, aqui eu tenho também o valor do y, que é igual a 7. Então, está respondido o exercício. Tenho lá para você o valor de x e o valor de y, trabalhando com baricentro de um triângulo, beleza? Então vamos lá, mais um ponto notável desse triângulo, que é o nosso incentro, que a gente vai estar estudando aí, tá bom? Então, qual que é a relação entre incentro e bissetriz? Vamos primeiro recapitular com vocês o que é uma bissetriz. Se você não lembra, bissetriz é uma semi-reta que vai fazer o quê? Que vai dividir o ângulo sempre em duas partes iguais. Então, aqui, ó, tenho lá meu vértice A, meu vértice B, meu vértice C, né? Então, aqui eu tenho a bissetriz do ângulo A. Poderia continuar ela aqui, eu parei ali, né?
Mas o que representa essa bissetriz do ângulo A para mim? A gente já trabalhou isso aqui bastante aí, agora nos exercícios anteriores, relacionado à bissetriz interna e externa de um triângulo, né? A bissetriz divide isso aqui em dois ângulos sempre iguais. Então, aqui eu tenho o ângulo 1, aqui o ângulo 1, tá? Então, aqui na bissetriz do ângulo C, a mesma coisa. Isso aqui vale 2, aqui vale 2. Lá na bissetriz do ângulo B, ó, se aqui vale 3, aqui também vale 3. Então, bissetriz é a semirreta que divide o ângulo sempre em duas partes iguais. Aqui você pode continuar ela se você quiser, ó. Não vai alterar em nada, tá? Então, bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo sempre em duas partes iguais. E qual que é a relação de bissetriz e incentro? O incentro nada mais é do que o encontro entre as três bissetrizes internas de um triângulo, correto? Então, ele é o ponto comum entre as três bissetrizes dos ângulos internos do triângulo. Então, aqui, nesse pontinho, eu teria o incentro. Tudo bem? E esse incentro, que a gente representa pela letrinha I, tá? Vamos colocar aqui um I. Ele também tem uma relação importante quando o triângulo estiver inscrito, tá? Dentro da circunferência. Então, assim, o incentro também é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Então, a circunferência está inscrita, ela está dentro do triângulo. O que esse incentro vai representar? Ele representa para mim o centro do círculo, ou seja, desse pontinho é que vai originar aqui para mim o raio, tá bom? E é onde vai originar o diâmetro nesse círculo também. Isso aqui vai ser importante também na resolução dos exercícios, beleza? Então, olha lá, bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. E o que o incentro é? O incentro é o encontro entre as três bissetrizes internas do triângulo. Vamos fazer um exemplo agora para você entender como que isso aqui pode aparecer para você. Então, vamos lá, o exercício fala para nós assim. Na figura, I é o incentro do triângulo ABC. Aí ele fala para mim, se BI é igual a 17, então de B até I, isso aqui equivale a 17, né? E BR equivale a 15, de B até R, isso aqui equivale a 15. Qual a medida de IS? Ele quer saber quanto que vale de I até S. Está aqui a pergunta dele, beleza? Então, para resolver esse exercício, a primeira coisa que você tem que entender é que aqui foi originado para nós, ó, vários triângulos retângulos, né? Aqui um triângulo retângulo, outro triângulo retângulo, outro e outro triângulo retângulo, beleza? Se ele está falando para mim que o I é o icentro, então ele é o que? O icentro, ele é bissetriz interna dos três ângulos lá, né? Isso aqui, lá tem três bissetrizes que originou esse incentro para mim. E você vai olhar que dentro desses triângulos retângulos, o que eu consigo trabalhar é com esse aqui, ó, né? Eu tenho dois lados e eu consigo descobrir o terceiro através do teorema de Pitágoras, né? Pitágoras diz lá que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos meus catetos. Então, eu tenho que o A, que é o 17, ali no caso ao quadrado da hipotenusa, é igual a um cateto, que é 15 ao quadrado, mais, vamos chamar isso aqui de IR, né? IR, eu vou trabalhar com IR ao quadrado aqui com você, bom? Poderia colocar um X aqui se você quisesse também. Então, ó, 17 ao quadrado, 289, que é igual a 15 ao quadrado, 225, mais IR ao quadrado, tá? Então, a gente tem lá, ó, que esse IR ao quadrado, que é aquela distância ali, é igual a 289 menos 225, que trocou de lado. Então, eu tenho que essa distância de I até R é igual a raiz, né? Sai como raiz, 289 menos 225, 64. Então, a distância de IR é igual a 8. Ou seja, eu descobri quanto que vale isso aqui, ó, vale 8. Isso aqui você não precisava nem entender o conteúdo, né? Só olhando a figura, você ia conseguir chegar nesse 8 aqui, tá bom? Agora, vamos lá comigo dentro da relação do incentro que a gente tem aqui. O que a gente viu? Se o I é o incentro do triângulo, então isso aqui representa para mim, gente, que o I ele equidista, ou seja, ele tem a mesma distância dos três lados do triângulo. Então, se eu pegar e vir daqui até aqui e daqui até aqui,
vai ser o mesmo valor, né? Porque aqui eu tenho um ângulo reto, então quer dizer que foi duas retas. Se eu traçasse aqui também uma terceira linha reta, formando lá embaixo um ângulo de 90 graus, essa distância também seria a mesma para os três. Então, descobrindo quanto que vale esse R aqui, automaticamente eu já descobri quanto que vale o meu IS, que era a pergunta do meu exercício, porque ele tem o mesmo valor aqui. Então, ele equivale a 8. Está respondido ao exercício. Bonitinho, beleza?